Glórias a Deus, aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Jeremias, igreja, capítulo 17. Para a glória e honra do Senhor Jesus, nós vamos ler o verso 5, 6, 7 e 8. Glórias a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Salvador. Nós vamos ler os versículos. Em nome de Jesus. Capítulo 17, verso 5. Glórias a Deus. Capítulo 17 de Jeremias, e versos 5 a 8. Glória a Deus. Vai dizer assim, igreja. Verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 6. Porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se fadiga nem deixa de dar frutos. Bendito seja o Senhor. A igreja pode dar glória a Deus, aleluias. Pode se sentar e bater palma para Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Igreja, quando nós vemos aqui no verso 1, nós colocamos lá no capítulo 17, se nós formos para o verso 1, nós vamos ver o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro, como ponta de diamante cravado na taba do seu coração e nos ângulos dos seus altares. 2. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das suas árvores verdes sobre os altos outeiros. Glórias a Deus. Igreja, nós vemos aqui, aleluias, glórias a Deus, nós estamos lendo este capítulo de Jeremias, capítulo 17. Do verso 1 nós vamos ver o pecado de Judá. Jeremias denuncia. Jeremias vai denunciar a nação por sua grande iniquidade. O pecado estava tão arraigado na natureza do povo que a idolatria e a maldade na natureza do homem estava demais, igreja.
A maldade era coisa inerrante às suas vidas, por causa da sua infidelidade a Deus. O povo deixaria a sua terra e seria levado como escravo. Igreja, quando Jeremias fala a este povo, Jeremias está vindo a este povo de Judá, trazendo a palavra do Senhor. Ele vem trazendo o conselho do Senhor ao povo que estava afastado do Senhor. Porque o Senhor, igreja, Ele tem misericórdia de nós. Ele tem misericórdia de nós, pecadores. Nós somos, aleluias, glórias a Deus, feituras do Senhor. E o que o Senhor fez nessa terra, Ele se preocupa, Ele cuida. Ele está lá nos altos céus, no seu trono de glória, mas Ele contempla a terra. O povo de Judá estavam pecando, estava voltado para a idolatria. O povo de Deus estava passando por algo que nós chamamos de escassez espiritual. Aí o Senhor manda que Jeremias vá até o povo que Deus levantou na terra para levar aquele povo que confiasse na sua capacidade. Aquele povo que confia na sua capacidade e em recursos humanos sofrerão destruição, pobreza espiritual e por fim a ruína. Por outro lado, igreja, Deus estava falando, aleluias, glórias a Deus, ao povo que Ele criou nesta terra, através de Jeremias, que nós teríamos que confiar plenamente no Senhor, porque aquele que confiasse no Senhor seria abençoado, e por fim habitaria com Deus como recompensa. Não terão receio nem preocupação em sua vida, porque estão plenamente arraigados em Deus, ou seja, aliados com a palavra de Deus. Ou seja, estamos, aleluias, glórias a Deus, louvando e adorando o Senhor. E como o Senhor é grato pelo louvor do seu povo, Ele estava dizendo ao povo que se voltasse para Deus. Estava usando Jeremias, porque aquele povo, igreja, estava prestes a passar por um deserto, seriam levados para a Babilônia, seriam levados cativo. Porque, igreja, o cativeiro que Deus fala na sua palavra, quando Ele levantou o rei da Babilônia como o julgador, Ele vai dizer que Ele levantaria uma terra pecaminosa, um reino pecaminoso para julgar outro reino. Então seria levado Judá para ser o povo de Deus cativo lá na Babilônia, seria um meio de nós estarmos com tempo para nós voltarmos a pensar, a orar. Porque, igreja, quando nós, aleluias, glórias a Deus, dentro do nosso lar, na nossa família, não acontece nada, não acontece uma perseguição, não acontece uma luta, não acontece uma enfermidade, um desemprego, nós ficamos, igreja, ali, calmo, fraco na fé, não se acorda mais cedo para ter aquele tempo de orar. Das 10 horas da manhã, ainda muitas vezes ainda estamos na cama, no primeiro sono. Está tudo bem, não está me faltando nada, eu vou dormir, eu vou me deleitar. Mas a palavra de Deus diz que o crente, ele tem que ser crente quente, ele tem que estar todo o tempo, igreja, buscando poder, buscando fogo. A palavra de Deus vai dizer que Deus,
nós estivermos ligados nele em oração, estivermos meditando na sua palavra, buscando nele, nós vamos estar acesos, nós vamos ser tocha viva. Porque nós não temos poder nenhum, igreja, nada nós somos. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus deu poder a alguém, ao rei da Babilônia, o adversário da igreja, aquele que se opõe com o desemprego, com a enfermidade, com as misérias, com a derrota, com as contendas, com a morte. Todas essas obras são de Satanás, são de morte. O rei da Babilônia é o próprio Satanás. Então, muitas vezes, Deus ia entregar o povo que ele criou ao rei da Babilônia para que o povo não se perdesse. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós não entendemos. Alguém olha para ti e fala, aleluias, glórias a Deus, muitas vezes uma palavra maldita, e você teme. Não temes, igreja. Deus está mandando você orar tanto por você, pela sua própria vida espiritual, como por aquele que te persegue, porque ele não tem ainda conhecimento, ainda não teve um encontro com Deus, não tem força. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, e nós pensamos que a nossa luta é maior do que aquele que está na rua. Não, igreja, a palavra de Deus diz, tem diferença. O crente tem comunhão com Deus, sabe a quem clamar, e tem confiança de que quem levantou ele é mais do que fiel para sustentar em nome de Jesus. A igreja crê, bata palma para Jesus.